Aê! Tá certo, ufa. Tecnologia, né, gente? A gente sempre pega um pouco de surpresa. Eu sempre me sinto numa caixinha, assim, o que será que vai acontecer hoje, né? Mas eu acho que é pelo perfil dos sementes e do florescer ser o mesmo, Karen. Porque eu entrei pelo meu e deu. Eu Ah, acho, faz né? sentido. Faz sentido, porque toda vez que eu tentava entrar, caía, o vídeo se encerrava. Que bom. Sim. Bom, mas não dá nada, né? Essas pequenas percalços acontecem. Bom, cara, enquanto o pessoal entra, eu queria agradecer, né, de você ter aceitado conversar com a gente nessa Imagina. live sobre esse tema, né? É um tema muito precioso no momento que a gente está vivendo. A ideia dessa maratona de discussões, deixa eu só baixar aqui um pouquinho. Dessa maratona de discussões foi exatamente para a gente contextualizar a infância nesse momento, nessa conjuntura que a gente está vivendo, né? E você é super dedicada e delicada no seu trabalho, né, na sua ética com as crianças. Então é muito rico para o Projeto Sementes ter você participando desse circuito com a gente, tá? Obrigada. Eu que agradeço a oportunidade. Gente, então eu vou falar um pouquinho dos sementes, assim, apesar da gente não estar no perfil dos sementes, né? Porque a tecnologia pregou uma peça na gente. Mas o Sementes, ele é um projeto vinculado ao Instituto Florescer, que tem como intenção discutir as infâncias e de maneiras de promover, né, a infância, uma infância desmedicalizada, uma infância com saúde mental, uma infância que é engajada nos seus direitos, como um papel de brincante, assim. Então, todos os profissionais do Instituto Florescer que trabalham com as crianças fazem parte do projeto e a ideia é a gente sempre estar proporcionando espaços, reflexões. E hoje, como eu já comecei falando, a gente vai falar um pouquinho sobre atrofia social, que é vinculada a esse grande tema que é a criança na pandemia, né? O que a gente está aí observando e como que a gente pode criar estratégias de pensar as infâncias num período aí quase pós, né? Isolamento social, quase pós-pandemia, torcendo aí que a gente caminhe para o fim. Então, Karen, conta um pouquinho do seu percurso, eu vou te dar a palavra. Quem quiser ir perguntando, pode ir jogando as perguntas que eu vou mediando aqui com a Karen, tá? Certo. Eu vou me apresentar brevemente. Como a Vani já falou, eu me chamo Karen, eu sou psicóloga, me formei pela Universidade Federal do Paraná em 2018. Depois ingressei numa residência onde atuei com atenção à primeira infância no Sistema Único de Assistência Social, pela UEPG. E, como bom filho a casa torna, né, no início da minha trajetória, eu iniciei com o Florescer, parei para entrar na residência e agora, com o fim desse ciclo da residência, retornei para o Florescer para dar continuidade a esse olhar para a infância, a esse olhar para a adolescência, para a parentalidade, para o desenvolvimento como um todo, né? Atravessado pelas relações sociais, relações familiares. Então, a ideia da discussão de hoje é estar apresentando descritivamente um fenômeno que vem sendo caracterizado como um quadro, né, por ser apresentado como um conjunto de sintomas em relação ao comportamento social, não só infantil, mas adulto também, né, mas dando um lugar para esse fenômeno e, ao mesmo tempo, um lugar de e agora? Como lidar? Né? Foi constatado um fenômeno de atrofia social. Que encaminhamentos para que esse conjunto de sintomas, como tem sido colocado na literatura, tenha o seu sofrimento, né, que acompanha esses sintomas, amenizados, acolhidos e até mesmo superados, né, a partir de intervenções no campo da saúde, no campo social. Uhum. Então, É, e, pode e eu falar. acho muito legal essa perspectiva, né, Karim? Porque às vezes quando a gente ouve esse termo de impacto, né? Porque quem trouxe esses termos. Ó, meu companheiro passando lá atrás, né? Tá dando uma.
quando a gente recebe esse tema, né? Assim, atrofia social, que foi um tema que a Cris Parres, que é a nossa psicomotricista lá do Florescer, trouxe. Falei, caraca, né? Que termo forte. E eu acho que, apesar de ser forte, ele tem a sua importância exatamente para falar assim, cara, o que tá Uhum. rolando, né? Mas eu acho que é da gente falar que existe um encaminhamento, né? Existe como a gente acolher esse sofrimento, né? E eu acho que isso é bem importante, assim, essa perspectiva que não é para diagnosticar, é para dar vazão, né? Exatamente. Eu queria iniciar minha fala com essa discussão, né? Porque quem acompanha o Florescer sabe que nós profissionais daqui nos propomos a ter uma perspectiva não patologizante da infância, uma perspectiva crítica em relação à saúde mental, a relações familiares, ao desenvolvimento infantil como um todo, né? De repente está aqui a gente diagnosticando atrofia social, sendo que nem no DSM tá, né? Apesar de a gente criticar muitas vezes, né? O próprio DSM, estamos aqui dando mais quadros clínicos. Não, a intenção não é essa, né? Eu vou usar, às vezes, a palavra quadro aqui por ser um conjunto de sintomas que tem sido apresentado na literatura, mas a gente vai lidar muito mais como um fenômeno resposta ao contexto sanitário, ao contexto social em que as nossas crianças estão crescendo, né? Nesses últimos quase 2 anos, né? De isolamento social, e há uma resposta para isso. E muitas vezes a resposta vem em sintoma, vem em sofrimento psíquico, né? Então, como dar encaminhamento, dar lugar para esse sofrimento? Eu vou usar a minha colinha aqui, o meu rascunhinho. Eu peguei um artigo da PBMed que o enfermeiro Rafael Polakovski, se eu falar o sobrenome dele errado, me corrijam, que ele publicou bem recentemente, em setembro agora de 2021, um estudo sobre o fenômeno da atrofia social a partir de outros estudos de outros psicólogos de alguns centros universitários, né? E ele define como um medo de contato social que inviabiliza o convívio social. Então, a gente está lidando com algo que paralisa as nossas crianças justamente do motorzinho do desenvolvimento deles, né? Para os pedagogos online, se a gente pegar um Vygotsky da vida, né, ele vai falar de zona proximal do desenvolvimento, que vai ser ali o que vai puxar o desenvolvimento cognitivo das funções psicológicas da criança através da relação entre pares. E as nossas crianças, elas foram privadas disso, né? Vocês vão ouvir o chorinho, talvez, da minha filha ali no fundo. A vida como ela é. Tá ótimo. E só um minutinho, gente. Talvez eu fale dando uma mamazinha, tá? Rapidinho. Ah, não, tranquilo. Tranquilo. Aqui é assim mesmo, as crianças sempre são bem-vindas, inclusive nas lives. Pronto. Então, falando das nossas crianças, a Cecília aqui ao vivo e a Oi, Cecília, você veio aqui contribuir com a sua mãe? veio, né? Fala, você também foi tirada do convívio, né? E não foi a única resposta, né? Na Cecília mesmo, eu percebi que teve, se for pegar a média, teve um atrasinho ali no desenvolvimento da linguagem, teve um retrocesso na aceitação do convívio. Então, essa regressão da habilidade de convívio que esse autor define, que seria essa atrofia social, né? Então, a gente percebe desde esse tiquinho aqui, né? Que agora está com 2 aninhos e foi privada do convívio social com 8 meses. Eu achei que esse objetivo está me enrolando aqui. E que eu acho que nessa idade aí, né, eu acho que tem todas as fases tiveram, né? Mas quando você fala, tipo, a Cecília, né, que tá com 2 anos e pouco, a Cissa? Tá, 2 anos e 4. 2 anos e 4. Então, assim, mais da metade, né, da vida dela foi com esse isolamento, foi com
para esse afastamento de alguns estímulos que talvez, e eu acho bem legal, porque a gente observa isso, né? A gente observa isso na clínica. Para quem é educador que está assistindo, a gente escuta bastante relatos dos educadores, do quanto que para as crianças elas observam sim um atraso, elas observam sim manifestações de angústia nas crianças e que ela desencadeia no desenvolvimento, né? Sim, irritabilidade, né? As nossas crianças de quarentena, como a Cecília, de apartamento, né? Qual que é o espaço do brincar? Porque o espaço do brincar tinha risco. Era por si só ansiogênico para nós adultos, né? Antes de saber como que se dava direito essa transmissão. Então, elas foram privadas e responderam a isso, né? E veio o conceito da atrofia social. E, por si só, não só falando do desenvolvimento, é tão central a gente falar da socialização, porque é o que nos humaniza. As relações interpessoais, as relações sociais, é o que nos constitui enquanto seres humanos, é o que nos diferencia de um animal, né? Irracional, por exemplo. Então, é muito central. E não só as relações intrafamiliares, né? Mas toda uma rede de apoio desses cuidadores que vão possibilitar até mesmo uma relação intrafamiliar mais saudável, né? Menos sobrecarregada desses principais cuidadores, que muitas vezes é só essa mãe, né? Então, é importante colocar que a gente não traz como uma perspectiva patologizante, mas ao mesmo tempo não tem como ignorar que tem uma importância clínica ali. Por quê? Porque é um conjunto de sintomas que vai para um outro extremo de uma necessidade de socialização, que torna a socialização aversiva, né? Torna o contato social aversivo, muitas vezes aquele contato social que é necessário no dia a dia, né? Sair e comprar as frutas da semana, não consigo, porque daí dentro do conjunto de sintomas tá a agorafobia, né? Eu vou me ver num lugar fechado, cheio de gente, então não vou. Mas às vezes aquela mãe precisa que a criança vá junto, né? Ou até mesmo ela, né? Se vê inviabilizada por sentir sensação de ansiedade, de pânico, em pensar em estar em um lugar fechado com outras pessoas. Ou a criança deseja ir brincar no parquinho, mas ela está apavorada de ter a possibilidade de encontrar com outras crianças e ter que interagir, e ela não saber como interagir. Às vezes é até o desejo dela que ela está se privando, tanto da interação, quanto do próprio brincar, do que for do objeto de desejo dela, que às vezes está ali atravancado por esse medo, esse pânico que ela desenvolveu, né? Na atrofia social, nessa regressão de meu Deus, eu não sei como performar, como cumprimentar, como responder, né? Como reagir, então eu vou me privar, né? Não consigo. E eu peguei um estudo na revista Galileu, que eu achei bem interessante, para falar da importância dessa centralidade, né? Do convívio social para o ser humano e não só para a criança. Já falamos aqui da zona de desenvolvimento proximal, já falamos da importância, né, da socialização como constituidora desses sujeitinhos, né? Eu achei interessante que ele compara a necessidade do convívio social com a fome, porque eles fizeram um estudo em 2018 e 2019 com um grupo controle de universitários, né? Estados Unidos sempre com um comitê de bioética bem estranho, liberando tudo, mas fizeram. E quando eu falo bem estranho, é porque eles aprovam certas questões que a gente se questiona, né? Se foi ético ou não. Mas fizeram. E o que eles fizeram? Eles isolaram de convívio social 40 pessoas, 40 universitários, por várias horas, né? E eles deixaram essas pessoas em jejum pela mesma quantidade de horas, se não me engano foram 12 horas. E até mesmo, eles privaram de contato até mesmo para o teste depois do isolamento. Então eles treinaram essas pessoas a entrarem numa máquina de... Ai, como que é o nome? Meu Deus do céu. Para mapear a atividade neurológica. Tipo uma tomografia? Isso. Eles treinaram essas pessoas. House, então eu sei. Eles treinaram essas pessoas para fazer tomografia sozinhos, para entrar na máquina sozinhos. E apresentaram, quando essas pessoas ficaram privadas de
de alimento apresentaram figuras de comida e figuras aleatórias. E quando essas pessoas ficaram privadas de interação social, apresentaram figuras representando interações sociais. E a mesma parte do cérebro, a parte anatômica, é que foi ativada. Então, ou seja, é uma necessidade realmente, né, fisiológica do ser humano. Eu adoro quando a Vani menciona nas nossas formações de infância aquele estudo das crianças que foram privadas de tato, que tinham só as necessidades fisiológicas de fome e de... Oi, filha, de higiene. Então tá bom. E de higiene supridas, e como elas foram atrofiando fisiologicamente. E a questão social é tão importante quanto, né? A interação social é tão importante quanto. Não é uma atrofia apenas fisiológica do bebezinho quando é privado dessa interação social, mas nas outras fases do desenvolvimento há uma atrofia também, né? Então eu achei muito interessante. Sim, e a socialização é um convite, né, Karen? Quando eu escuto você falar, eu venho essa imagem, assim. Vem a imagem de uma criança que convida a outra, vem a imagem da criança que nos convida, né? Nos convida para mostrar, nos convida para brincar. E o quanto que isso, na verdade, ela impulsiona, ela impulsiona o desenvolvimento, mas ela guia o desenvolvimento também, né? Sim, ela é norte, né, Vani? Ela é norte desse desenvolvimento. Até quando a gente vai falar de primeira infância, né, é esse vínculo que se desenvolve através da interação social do principal cuidador com o bebê, é que vai despertar o desejo da criança para se interessar por aquilo que o seu cuidador principal se interessa para além dela, né? Isso vai guiar não só o desenvolvimento psíquico, social, mas o próprio desenvolvimento do motor, né? Porque ela vai fortalecer a musculatura aqui do pescocinho procurando esse principal cuidador, procurando que objeto é esse que meu cuidador ousou se interessar para além de mim, né? Então, é muito importante, né? Ela é central, é tão central quanto a fome, e esse estudo do MIT comprovou que a área da atividade neurológica é a mesma. Então, eu achei interessantíssimo. Bom, mas que sintomas é esses que a gente está falando, né? Coloquei um pouco o burro na frente da carroça, mas esse enfermeiro que eu citei, o Rafael, eu estou íntimo do Rafael, eu não vou usar falar o sobrenome dele de novo. Ele coloca como 12 sintomas. A dificuldade em sair de casa, ao sair, uma preocupação excessiva com o possível encontro de outras pessoas, um desconforto extremo quando se depara em frente a outras pessoas, uma sensação de angústia muito intensa de quando tem que ficar em frente a outras pessoas, um não saber se portar diante de alguém, sentir uma ansiedade frente a ter que cumprimentar alguém, agorafobia, que é esse medo de estar em lugares fechados com várias pessoas, uma ansiedade constante em pensar de ter que se colocar em situações sociais, um medo de sair de casa e encontrar pessoas e não saber como agir na situação social, uma dificuldade gradual, né, crescente de comunicação, um embotamento e dificuldade de expressar as emoções e um pânico de encontrar conhecidos em vias públicas. Então, são 12 sintomas que, né, conversam entre si, e ele coloca um apontamento importante para a gente não patologizar, né, a vida em pandemia. Porque eu lendo isso aqui, metade disso aqui eu acho que eu já tive em algumas, né, no percorrer desses últimos 2 anos. Então, não é se você teve uma vez ou outra, pontualmente, um sintoma desse, um sofrimento psíquico desse ou outro, mas é o conjunto e uma constância, né? Que te inviabiliza ou que inviabiliza a criança de qualquer situação que seja inevitável um contato social. Então, Pode falar, Vani. Não, e até ouvindo você falar, né, Karen, eu acho que é importante isso que você traz, assim, eu já tive alguns desses sintomas, né, no sentido, assim, que o adulto também sofreu e tá sofrendo nesse processo
de isolamento social, né? Eu lembro que quando começou a pandemia, porque eu tenho muita coisa para fazer e eu simplesmente parei meus atendimentos, parei tudo. Uhum. Eu lembro que eu fiquei assim, uma devoradora de qualquer coisa que eu pudesse ler na minha casa. Não tinha mais o que fazer. Daí o povo, ai, mas que bom, você pegou um hábito saudável. Não, era compulsivo mesmo. Era como se eu não tivesse energia para mais nada. Assim, qualquer coisa me dava. Então, veja, o adulto também passou por algum tipo de. Pode ter passado, né? A gente não gosta de generalizar, mas é muito comum a gente ter passado por alguma coisa que nos despertou. E eu acho que isso dá pra gente um sentido quando a gente escuta, por exemplo, a criança que se recusa a entrar na sala, a criança que se recusa a cumprimentar, a criança que vê um amiguinho e não sabe o que fazer e acaba ou correndo no amiguinho, ou atropelando o amiguinho, né? A gente tá vendo muitos relatos assim, e que daí a gente periga de fazer assim, nossa, ele tem um super problema, né? Quanto na Uhum. verdade é isso, são sintomas que manifestam uma conjuntura, assim. E se a gente tá aqui, né? A gente começou a ir para os espaços online, a gente começou a fazer encontro virtual, a gente foi inventando, a criança ficou muito colada, né? E teve uma coisa que você falou que eu anotei aqui, mas eu vou aproveitar e vou engatar, que é assim, o quanto é que a criança ela vai ampliando o círculo social, né? Então tem esses cuidadores que são centrais, e aí vai ampliando, e que pode ser representado pelos vizinhos, pelos amigos, pela escola, né? Cada família vai ter uma representação. E que como que ficou só aqui, e geralmente em torno da mulher, e não é a mulher disponível para inventar e reinventar brincadeiras, é a mulher em home office. É a mulher Uhum. com trabalho de casa e trabalho de fora, não é? Então Sim. a criança não tinha a mãe dela, não tinha a mãe ou o cuidador, né? Que a gente tem a mulher como a principal cuidadora da criança pequena. Mas o quanto que isso faz diferença quando a gente fala de socialização, porque não é um cuidador que nem quando a criança vai para a escola, maiorzinha, a tia tá lá trabalhando, a prof tá lá trabalhando e tá trabalhando para aquela criança. A mãe e o pai que estão em Sim. casa não estão trabalhando para aquela criança. Inclusive, assim, eu preciso dar uma distraída porque eu preciso dar conta de uma coisa aqui que o mundo não deixa eu parar, apesar de todo o caos, né? Sim. É uma criança que se viu disputando com o celular, com o notebook, como a Cecília tá fazendo aqui agora. É, filha. Aham, isso mesmo. É. É. É, eu perdi o fio da meada um pouquinho. Ah, lembrei. E disso, né, dos principais cuidadores, que eu ia falar um pouquinho mais pra frente, mas acho importante adiantar para pegar um gancho, de que esses cuidadores vão ser, né, o pai, a mãe, o tio, a avó, vão ser modelo de como se relacionar socialmente, né? E o que essa criança teve de modelo, né? Os nossos psicólogos analistas de comportamento, eu ia falar um pouco deles, eles apresentam como repertório comportamental que é aprendido. E uma das formas desse aprendizado é através dos modelos, né? E que modelos que foram esses? Não teve interação para eles começarem a construir essa representação de como interagir. Eu vou usar um exemplo da Cecília desse fim de semana, que a gente se permitiu fazer um lanche fora, e eu achei muito engraçado, porque a forma dela convocar uma bebezinha que ela viu que era da idade dela para brincar, bebezinha, filha, foi muito excêntrica. Ela não deu oi, não acenou. Ela viu a criança ali brincando, ela chegou